Efésios, capítulo de número 2. O tema da nossa reflexão nesta noite é o seguinte: só pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. É sobre isto que eu quero meditar com os irmãos, com os amigos que nos acompanham pela transmissão do nosso canal do YouTube. Quantos aqui fizeram a transmissão ao vivo? Alguém aí teve 10 visualizações? Mais de 10? Alguém teve mais de 10 visualizações? Ninguém. Mais de 20? Teve mais de 20, né? Muito bem. É uma forma de divulgarmos o que acontece aqui na igreja. Leio Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, que dizem assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Leio uma vez mais o versículo 8 do texto sagrado, que diz assim: Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante da bendita palavra, rogamos-te que fales ao nosso coração, faze do pregador um instrumento, através do qual a palavra possa fluir, encontrando aqui e em casa corações receptivos. Ó Deus, eu quero pedir que toda barreira que muitas vezes se levanta na mente, no coração, tudo seja posto por terra, e que o nome de Jesus nessa noite seja mais uma vez glorificado. Oramos pedindo isto, Pai, em nome de Jesus. Amém. No fim da Idade Média, início da Idade Moderna, surgia na Europa um movimento conhecido como Reforma Protestante, que agora no próximo mês de outubro completará 504 anos. E a faísca aconteceu exatamente no ano de 1517, na Europa, quando, ocasião em que uma campanha foi desenvolvida, a campanha das indulgências, para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. E essa campanha, que buscava levantar recursos para a edificação daquela igreja, baseava-se
na venda de indulgências, ou seja, venda do perdão para os pecados. Um padre dominicano chamado Tetzel pregava com veemência sobre as indulgências e pregava até mesmo com grande exibicionismo. Chegava a dizer que cada vez que caía uma moeda na bolsa do frade, uma alma saía do purgatório. E num tempo em que as pessoas viviam assustadas e temerosas, um tempo de grande ebulição religiosa, muitos acometidos pelo medo da eternidade, medo daquilo que lhes era ensinado, davam seus recursos na triste e equivocada compreensão de que através desta forma se poderia comprar o perdão para os seus pecados. Como resultado disto, no dia 31 de outubro de 1517, um monge da ordem agostiniana, chamado Martinho Lutero, que começou a estudar as Escrituras, estudar o livro de Romanos, estudar esta carta que lhes li nessa ocasião, deparou-se com esta afirmação, que para ele soou como uma verdadeira bomba. Deparou-se com o texto de Romanos, capítulo 3, onde é dito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deparou-se, como disse, com este texto, que de forma clara, de forma simples, objetiva, inequívoca, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Martinho Lutero, portanto, que era um teólogo, ele escreveu alguns conceitos, ele fez uma apologia, e ele a resumiu em 95 frases, que entraram para a história como as 95 teses de Martinho Lutero. Na verdade, ele imaginava que a liderança da igreja não sabia do que estava acontecendo. E de forma até muito despretensiosa, ou não com a pretensão de que a reforma se tornasse o que se tornou, ele afixou na entrada do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, as suas famosas 95 teses, nas quais ele refutava com sólidos argumentos teológicos, com robustos argumentos bíblicos, o que se ensinava e se pregava naquela época. Na verdade, o impacto daquilo que ele escreveu foi tão forte, foi tão profundo, e que a reforma do século XVI entra para a história como um divisor de águas. Como resultado da reforma, surgiam então 5 afirmações que sintetizam o pensamento da reforma, chamados os solas: sola fide, sola scriptura, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Ou seja, são os 5 pilares da reforma do século XVI. Só a fé, só a Escritura, só a graça, só Cristo e só a Deus glória. Nessa noite, meus amados irmãos e irmãs, senhoras e senhores, eu quero tratar de uma destas afirmações, de um destes pilares da fé cristã,
evangélica, pelo menos das igrejas evangélicas que buscam ter o seu lastro de sustentação no livro sagrado, na palavra de Deus, eu quero nesta noite lhes falar um pouco sobre a graça de Deus. A graça de Deus. Esta é uma das doutrinas mais importantes de todo o Novo Testamento, a doutrina da graça. Embora o apóstolo Paulo tenha falado de forma abundante sobre pecado, sobre outros assuntos doutrinários, sobre ceia, por exemplo, o apóstolo Paulo deu um destaque extraordinário à doutrina da graça revelada na pessoa de Jesus Cristo. Eu posso mesmo dizer que a graça de Deus é a assinatura do apóstolo Paulo em todas as suas epístolas. Em Romanos ele encerra falando sobre graça, 1 Coríntios, 2 Coríntios, em Gálatas, em Efésios, em Filipenses, em Colossenses, em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, em todas as suas epístolas, ele as encerra com esta assinatura, com este carimbo, dizendo: a graça do Senhor Jesus seja convosco. E o que é a graça? Sabemos que graça é favor imerecido, é o que Deus faz por nós sem que nós mereçamos. Há pessoas que têm uma compreensão equivocada daquilo que o texto de forma translúcida nos ensina. Há pessoas que se equivocam pensando que serão salvas porque praticam boas ações, porque ajudam os pobres, porque ofertam para a igreja, porque se envolvem em causas sociais. É muito bom fazer isto. É muito bom termos solidariedade, sobretudo com aqueles que passam por dificuldades. É muito bom. É muito bom ajudar os pobres. É muito bom trazer os alimentos que são administrados pela igreja com muito critério, com muito cuidado, levando os alimentos às pessoas que vêm aqui, que recorrem aos nossos irmãos, membros da nossa igreja, que passam por dificuldades, pessoas que às vezes passam por aqui, e a ação social tem o cuidado de ajudar, e a pessoa não sai daqui sem levar pelo menos alguns poucos quilos de alimentos. É muito bom fazer isso, mas isto não dá nenhuma garantia de que por meio das boas ações o indivíduo será salvo. Só pela graça de Deus. Graça é a capacidade que só Deus tem, preste bem atenção, de ver não o que nós somos, mas o que nós nos tornaremos nas mãos dele. Graça é a ponte que Deus estabelece entre ele mesmo e nós, pecadores. É a capacidade que só Deus tem de renunciar ao castigo por nossos pecados e nos reconciliar com Ele através do seu Filho, Jesus. Por isso, falar sobre graça é tratar de uma doutrina vital, de uma doutrina basilar. O texto sagrado na carta de Paulo aos Efésios descreve de forma sintetizada, todavia bastante segura, o estado e a realidade humana daquela pessoa
que não conhece a Cristo, oferecendo, após esta descrição que trataremos aqui, a solução única para que sejamos transformados e alcançados por esta graça. A graça que o mesmo Paulo descreve escrevendo a Tito no capítulo 2. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça ganhou forma, a graça tornou-se palpável, a graça tornou-se tangível, e esta expressão tangível, palpável, concreta da graça tem um nome, e este nome é Jesus Cristo. O texto sagrado diz que Ele, o Senhor, nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra grega para pecado, palavra hamartia, é uma palavra que significa errar o alvo ou perder o alvo. Na língua inglesa, talvez seja mais fácil compreender o sentido desta palavra. Lá na Inglaterra, em tempos idos, era comum colocar-se um alvo e os competidores recebiam o seu arco e a sua flecha, na tentativa de acertarem aquele alvo à distância. Cada um deles com 10 flechas, e um após o outro, atirariam as suas flechas no intuito de atingir aquele alvo em um mastro. E se um homem errasse o arco, ele então seria chamado de um pecador, porque errou o alvo. Ou seja, o pecado significa errar o alvo, significa estar aquém daquilo que Deus planejou para nós. O maior problema da humanidade não é um problema social, conquanto o mundo sofra com uma desigualdade social absurda, enquanto países desperdiçam alimentos, há outros onde as pessoas estão morrendo à míngua por falta daqueles alimentos que são desperdiçados em tantos lugares. Mas o problema do ser humano não é social. O problema do ser humano não é político. O problema do ser humano não é mesmo também religioso. O problema do ser humano é espiritual, que se chama pecado. Erramos o alvo, estamos aquém do projeto de Deus para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo faz duas afirmações no texto. Primeiro, sem Cristo o ser humano está morto espiritualmente. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sabe o que é isso? O estado moral dos homens ímpios assemelha-se a um estado de morte natural. Ou seja, não tem vida. Isso é chamado de morte porque a morte é separação. O pecado separa o homem de Deus. Morte é separação. O corpo se separa do espírito. Na morte espiritual, o ser humano está irremediavelmente, por seus próprios meios, separado de Deus. E Paulo diz que o pecado provoca morte espiritual. Não é uma possibilidade, não é um talvez, não é um quem sabe, mas é uma afirmação claríssima. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nessa condição, não há felicidade plena, não há esperança, não há segurança,
Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz também aí no versículo 2, que sem Cristo o ser humano está sob influência maligna, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, sem Cristo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o ser humano vive sob uma influência maligna, como ele diz, segundo o príncipe das potestades do ar. O número de espíritos malignos é muito grande, mas há um que se distingue dos demais e chama diabo, Satanás, o príncipe das potestades do ar. A maneira pela qual ele age na mente dos homens, preste atenção, é obtendo acesso às suas paixões e luxúrias, que ele inflama, sugerindo maus pensamentos, ou pintando imagens fantasiosas. É isso que ele faz. Paulo está dizendo que sem Cristo, o homem está morto espiritualmente e sob uma influência maligna que lhe atinge na mente. Eu li de um pregador que disse o seguinte: quando eu era pequeno, costumava perguntar à minha mãe se poderia ir a determinado lugar. Faça uma certa coisa, ela dizia. E ele insistia. E se ela dissesse, não, filho, você não pode. Ele então perguntava, mas por que, mãe? Todo mundo está indo. Todo mundo está fazendo isso. E ela costumava dizer, filho, não faz nenhuma diferença se todos estão fazendo isso ou não. Se todos estão pulando no fogo, você também vai pular? Ele então disse, como cristão, nós precisamos aprender a ir contra a corrente. Qualquer peixe morto pode flutuar rio abaixo. É preciso um peixe vivo para nadar contra a correnteza. O que você é? Peixe morto? Levado pela correnteza, levado pela voz deste mundo apodrecido pelo pecado. O que é você? Será que você é um peixe morto levado por esse mundo que não tem coisa alguma a oferecer, que inverte valores, chama o certo de errado e o errado de certo? É como alguém disse, a coisa está tão complicada que hoje é o poste que está fazendo xixi no cachorro. Paulo então diz, sem Cristo, o homem está morto espiritualmente, sob influência maligna. Se o texto parasse aqui, senhoras e senhores, seria o caos. Não haveria esperança, não haveria solução. Não haveria solução. Mas o texto avança. E após o apóstolo Paulo desenhar o estado humano, dizendo no verso 2, no versículo 3,
Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Sem Cristo, o indivíduo anda de acordo com a sua própria mente, buscando os seus próprios interesses, perde a capacidade de ver a vida sob a perspectiva divina. Mas o apóstolo Paulo irrompe numa extraordinária afirmação que traz esperança para o pecador. Quantos estão comigo até aqui? Qual é a afirmação esperançosa do texto, irmãos, senhoras e senhores? Emerge do versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Paulo poderia dizer que Deus é rico, mas ele abusa. Ele diz que Deus não é rico, mas sim riquíssimo em misericórdia. Sabe o que isso significa? Que não importa o estado de pecado do ser humano, não importa a nossa contradição, Deus é riquíssimo em misericórdia. A esperança para você, a esperança para você que está me ouvindo agora pela transmissão, em qualquer parte onde esta mensagem estiver chegando, a esperança. O estado é este, mas Paulo apresenta a esperança. Deus é riquíssimo em misericórdia. E não para aí. Ele apresenta uma outra verdade extraordinária que brota do texto bíblico. Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos. Sabe o que é isso? Deus ama o pecador, tendo plena consciência de que somos pecadores. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, ele coloca essa verdade de outra forma, dizendo assim: Deus prova seu amor para conosco no fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A esperança. Amigo, o senhor que adentrou, a senhora que adentrou esta congregação, a mensagem que lhes trazemos nesta noite é de que há esperança. Deus riquíssimo em misericórdia, Deus riquíssimo em amor, e na sua infinita bondade, no seu infinito amor, enviou Jesus Cristo para salvar o pecador. Coisa maravilhosa. Não há como descrever a grandeza do amor de Deus. Você já me ouviu? Por favor, tenha compaixão e me ouça uma vez mais. Há muitas situações humanas que ilustram com muita distância o amor de um pai por um filho, de uma mãe por um filho. Mas há uma delas, eu não a presenciei, mas lhes passo o relato de quem a presenciou. Como disse, preciso da sua compaixão para me ouvir uma vez mais sobre isto.
aqui na Represa, no bairro das Oficinas Velhas, na nossa cidade. Há muitos anos atrás, um corpo foi retirado do rio, em adiantado estado de decomposição, putrefação, apodrecimento. O corpo em decomposição nestas condições torna-se irreconhecível, além do terrível odor que exala. Aquele corpo foi retirado e colocado à margem da represa, da barragem, melhor dizendo, aqui em nossa cidade. Eu sei quem me contou, e me contou de forma muito impressionada. Lá estava aquele corpo, mal cheiroso, as pessoas olhando de longe, e sempre nessas situações, há muitos curiosos que olhavam de longe aquele corpo apodrecido. Ninguém queria se aproximar. Mas eis que sai do meio dos curiosos uma mulher que conseguiu identificar pelas vestimentas, e somente desta forma, que aquele corpo tratava-se do corpo do seu filho. Essa experiência, eu a ouvi e fiquei pensando que talvez seja a coisa mais próxima, com uma distância gigantesca, do amor que Deus tem para com o pecador. E aquela pessoa me disse: pastor, eu vi quando aquela mulher acariciava aquele cadáver e chorando dizia: meu filho, meu filho, meu filho. Estando nós mortos em nossos delitos, pelo seu muito amor com que nos amou. O amor de Deus, sem dúvida, é infinitamente maior do que aquela expressão que diante do amor de Deus é uma expressão pálida do amor que Deus tem para conosco. Ele ama o pecador. Ama você do jeito que você é. Talvez nós tenhamos aqui, ou nos ouvindo em casa, pessoas que fizeram escolhas erradas e convivem com a culpa das escolhas erradas. Quero lhe dizer que a graça de Deus, ela muda a história da pessoa. Muda a história. Paulo está dizendo que Deus é um Deus riquíssimo em misericórdia, riquíssimo em amor, mas também riquíssimo em graça. Vejam o texto no versículo 8. Pela graça sois salvos. Não é aquilo que você possa fazer de bom, é graça. Não é o que você possa fazer, mas é aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. É graça. É a graça que permite o Senhor olhar para nós e nos ver através de Jesus. É a graça. Pela graça sois salvos. E a nós importa
a mim e a você, tão somente uma resposta de fé à graça revelada na pessoa de Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você sabe o que é dom? É um presente. É um presente de Deus. É um presente que o Senhor Deus dá, seu próprio Filho. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. O presente está sendo oferecido, mas ninguém é forçado a recebê-lo. Mas aqueles que o recebem, desfrutam da alegria, da paz, do perdão, da segurança eterna, que advém da decisão de entregar a vida a Jesus. Só pela graça. Eu quero nessa noite convidá-los, senhoras e senhores, a que experimentem a graça de Deus. Nenhuma pessoa está aqui nesta noite por acaso. Você veio aqui, amigo, porque Deus lhe trouxe. Você que está me assistindo pela internet, Deus lhe trouxe para ouvir esta palavra. A sua história pode ser mudada. O presente foi ofertado. E eu quero nessa noite convidá-la a receber o Senhor Jesus no seu coração. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer transformar o seu coração. É um presente de Deus. Presente incomparável. É um dom de Deus. Eu quero nessa noite convidá-la a aceitar esse presente, entendendo que Jesus morreu na cruz do Calvário